Olá, pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de termodinâmica. Nessa aula a gente vai começar um módulo novo, onde a gente vai falar um pouco então sobre propriedades de uma substância pura. Aqui para ilustrar nossa capa do módulo, eu trouxe um diagrama, né? A gente estava trabalhando bastante nos módulos anteriores com o diagrama PV, e aí a gente tinha uma curva descrita nesse diagrama. Aqui é só para mostrar, se a gente colocar aí mais um eixo, no caso aqui a temperatura, a gente vai formar, na verdade, uma superfície, né? Então, cada material, digamos assim, cada substância vai ter aí uma superfície onde vão ter as transformações de fase e as propriedades PVT plotadas. A gente vai trabalhar bastante com isso nesse módulo. Vamos começar então. Nessa primeira aula, a gente vai falar de mudança de fases. Mas antes de começar a falar mudanças de fases, o nosso módulo é sobre propriedades de substância pura. Então, vamos começar definindo o que é a substância pura, para a gente não ter mais dúvidas, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir, começando, por exemplo, com um bloco de ferro. Aqui a gente tem um bloco de ferro puro, e o ferro é um elemento químico, né? Então, aqui, na verdade, a gente vai aí dizer que o ferro é um elemento químico. Se a gente falar agora de aço, o que é o aço, né, pessoal? O aço, ele é, como a gente chama, uma solução sólida de ferro, mais carbono, mais outros metais aí de liga. E o aço, apesar de ele ter aí mais de um elemento, ele não forma um composto químico de fórmula conhecida, de fórmula constante. Então, a gente vai classificar o aço aí como uma mistura. Se a gente falar agora, então, de um recipiente que tem somente água, a água o que é? Ela é um composto químico, ela é formada por dois elementos, que é o hidrogênio mais o oxigênio, mas eles se encontram aqui numa fórmula bem definida, né? Ela vai ser sempre dessa forma. Então, aqui a gente vai chamar de composto químico. Se a gente pegar agora e colocar nesse copo cubos de gelo, a gente continua tendo somente água nesse nosso sistema. Mas aqui a gente vai estar com a água, que é o nosso composto químico, em duas fases diferentes. Com duas fases. Vamos para mais um exemplo. Se a gente pensar agora em água salgada, água do mar. O que é a água salgada? Ela vai ser aí constituída de H2O mais sais, né? Que o sal mais abundante normalmente é o NaCl. E aí, então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois compostos químicos, tanto o H2O quanto o NaCl, mas eles, né, juntos, misturados, não formam um novo composto. Então, a água salgada, ela é uma mistura. E se a gente pensar, então, no ar? O ar, ele é formado por gás nitrogênio, gás oxigênio e alguns outros gases com menos porcentagem. Aqui, mesma coisa, o gás nitrogênio e o gás oxigênio são compostos de fórmula conhecida e constante, mas o ar em si, ele não é uma substância pura, ele vai ser chamado de mistura. Então, para a gente resumir aí, vamos dizer o que é substância pura. A substância pura, aqui no nosso caso, ela vai ser considerada os elementos químicos e também os compostos. As misturas não são substâncias puras. Ok? Ficou bem definido? Então, vamos falar agora de fases. Uma revisão rápida daquilo que vocês com certeza já sabem, né? Quais são as fases de uma substância pura, eu trouxe aqui para nós. 3 fases, sólido, líquido e gasosa, onde aí a gente tem, né, que o sólido, ele é rígido, com formato conhecido, enquanto o líquido, o formato dele se molda, né, aí no recipiente, a mesma coisa o gás ele vai sempre ocupar o volume do recipiente. Essa é aquela classificação de colégio que a gente já tem, né?
Só uma observação rápida é que a gente pode ter substâncias que podem ter mais de uma fase sólida, isso a gente também já falou outras vezes, que eu trouxe aqui alguns exemplos, o carbono que pode ser em diamante ou grafite, o ferro pode estar na forma de ferro alfa, ferro gama ou ferro delta, e a sílica que pode ter na forma de quartzo e vidro. Isso é aquele fenômeno que a gente chama de alotropia. Vamos falar, agora que a gente definiu as fases, vamos falar de mudança de fases. Por que a mudança de fase é importante, tá, pessoal? Aqui eu trouxe alguns exemplos onde a gente tem, na termodinâmica, né, fluidos que estão mudando de fase, como, por exemplo, na termoelétrica, que a gente já discutiu, onde a gente tem o fluido que é a água, que passa de estado líquido para vapor, e, por exemplo, num freezer, onde a gente vai ter um fluido refrigerante, que também vai aí passar do líquido para o vapor. É interessante para a gente conhecer mudanças de fases, porque mudança de fase está sempre associada com troca de calor. Por isso que ela é importante para sistemas termodinâmicos. Então, toda vez que a gente tiver uma mudança de fase, a gente vai ter ou a absorção de calor ou a liberação de calor. Vamos ver como isso funciona. Eu trouxe aqui o nosso velho conhecido, nosso sistema pistão aqui, cilindro pistão. A gente está aí num estado inicial, pressão atmosférica, temperatura 20 graus, água, tá? A gente vai começar a aquecer. E aí, então, eu vou trazer aqui para nós um gráfico de temperatura-volume, onde a gente tem aí a nossa temperatura inicial de 20 graus. E a gente vai ter um volume X, então aqui vai estar o nosso estado 1. Beleza. Vamos fazer agora o aquecimento dessa água. Aqui agora a gente chegou no estado 2, onde a gente tem aí pressão de 1 atmosfera, a pressão ficou constante, e a temperatura subiu agora para 40 graus Celsius. Vamos botar aqui no nosso gráfico, no nosso ponto 2, a gente vai estar aí na temperatura de 40 graus, e aí a gente, como esse êmbolo está livre para se movimentar e a pressão ficou constante, então a gente vai ter um aumento aí do volume. Nosso ponto 2. Vamos continuar nosso processo. Muito importante mencionar aqui, pessoal, por convenção, quando a gente tem aí a água, no caso, ou o nosso fluido, tá? No estado líquido, completamente líquido, ele é chamado na termodinâmica de líquido comprimido. Isso aqui vocês vão ter que aceitar porque é por definição, tá? Agora, quando a gente continuar aquecendo a água, vai ficar um pouco mais claro. Ou também ele pode ser chamado de líquido subresfriado. Ok. Vamos continuar aquecendo o nosso sistema. Agora, a gente está no estado 3. A gente ainda está com o sistema todo líquido, tá? Mas a gente atingiu a temperatura de 100 graus. O que isso quer dizer? A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Aqui, qualquer calor a mais que eu fornecer, eu vou ter a vaporização da primeira gota de água. É isso que está representando esse estado aqui, tá? Quando a gente chega nesse estado, a gente diz que o nosso líquido, ele está saturado. Quando ele está no limite para gerar aí a primeira gota de vapor. Então, e essa temperatura, ela é chamada de temperatura de saturação. Vamos colocar lá no nosso gráfico. Agora a gente está aí a 100 graus. E aí a gente tem o nosso estado 3. Também a gente continuou aumentando o volume, né? Bom, nós vamos continuar fornecendo calor para esse sistema. O que vai acontecer? A gente vai começar a gerar aí vapor. Muito importante, isso eu também acredito que vocês lembram, né? Durante a transformação de fase, a temperatura, ela não muda. Ela fica constante até que todo líquido passe para o estado gasoso. Aí, então, agora no nosso gráfico, o que a gente vai ter aqui? A gente vai continuar aumentando o volume, porque o gás ele ocupa mais volume, mas a temperatura, ela vai ficar constante. Então, aqui vai estar o nosso ponto 4. O 100 aqui ficou um pouco fora de escala, né, pessoal? Mas ele corresponde ao ponto 13 e ao ponto 4 aqui. Peço desculpas. Vamos continuar o nosso processo. Estado 5. Continuamos a 100 graus, mas agora a gente tem aí
todo o nosso líquido foi transformado em vapor. Então, o que a gente tem agora? A gente tem aqui a temperatura que continuou constante, e aqui agora esse sistema, o nosso vapor, ele passa a ser chamado de vapor saturado. E aí a gente pode ver, né, que a nossa temperatura de saturação do líquido é a mesma temperatura de saturação do vapor, e esse estado é exatamente imediatamente após a última gota de líquido ter vaporizado. E aí, no nosso gráfico, a gente vai ter aí também, a gente continua na isoterma. Finalmente, se a gente continuar fornecendo calor para esse sistema, a gente vai chegar aí no estado 6, onde a gente aumentou a temperatura para 300 graus. Com isso, a gente aumentou o volume, né, do nosso sistema. E aí, então, nesse caso, a gente chama esse vapor de vapor superaquecido. Então, pessoal, quando a gente fala de subresfriado e superaquecido, na verdade, a gente está sempre se referindo a uma referência que é a temperatura de saturação. Por isso que aquele líquido que está abaixo da temperatura de saturação, ele é chamado de subresfriado, e o vapor que está acima é o superaquecido. E aí, então, para fechar o nosso gráfico, aí a gente vai fazer um último ponto. Agora a gente vai estar a 300 graus, e aí a gente vai estar aí no ponto 6. A nossa curva, né, nesse caso... Vou só traçar aqui. Aqui a gente tem o patamar de temperatura constante, que era onde estava acontecendo a transformação de fase. E aí, então, até que a gente chega no ponto 6. Bom, durante a troca de fase, ou durante todo esse ciclo de aquecimento que a gente fez, a gente teve uma energia consumida na forma de calor, certo? E a gente teve, na verdade, dois tipos de consumo de energia. A gente teve aquele consumo que a gente chama de calor sensível, que é aquele que a gente já tinha visto nas aulas, que é quando a gente aumenta a temperatura da nossa substância, que é aquela expressão que a gente já tinha visto, massa, calor específico, variação da temperatura. E também, durante a mudança de fase, a gente teve aí o consumo de calor latente. E aí, o calor latente, a expressão dele, é a massa vezes uma constante de calor latente, que é tabelado, tá? Por substância, a gente consegue encontrar. Eu trouxe aqui uns exemplos da água, por exemplo, o calor latente de fusão, né, o consumo de energia aqui de 333 kJ por quilo, e o calor latente de vaporização aí 2.256 kJ por quilo. A água, ela tem, na verdade, um calor bastante... A gente precisa fornecer muito calor, né? Ela tem uma propriedade de absorver muita energia antes de mudar de fase. Uma última observação que eu queria fazer sobre a transformação de fase, pessoal, é que, na verdade, essa temperatura de saturação, ela não é absoluta. Ela depende da pressão. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente ilustrar, tá? Na altura zero, né, no caso, ao nível do mar, a gente tem aí a pressão atmosférica, e aí a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura de ebulição da água, de 99,97 graus Celsius. Se a gente estiver, por exemplo, no topo do Everest, onde a altura é 8.848 metros, a nossa pressão lá já é muito menor, e aí a água ela vai entrar em ebulição em 71 graus Celsius. Já se a gente estiver no Mar Vermelho, que ele é o local da superfície terrestre, né, onde tem um ponto mais baixo em relação ao nível do mar, a nossa pressão aí é um pouco mais alta, 106, e a nossa água ela vai entrar em ebulição a 101 graus Celsius. Então, pessoal, nessa aula a gente definiu aí o que é substância pura, depois falamos das fases, as 3 fases, sólido, líquido, gasoso, e a gente fez um caminho aí de aquecimento, no caso da água, vendo quais são os tipos de calores que são absorvidos, né, durante essa transformação. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. Tchau, tchau!